bem com vocês? A gente está aqui para mais vídeo do canal e o vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Páscoa. Para iniciar essa mensagem, eu queria falar para vocês sobre o que não é a Páscoa. A Páscoa não é chocolate, não é coelho. Assim, pessoal, eu amo coelho, eu amo chocolate, eu como chocolate também, só que é muito importante a gente saber o verdadeiro significado e não deixar passar essa data muito importante. A Páscoa começou há muitos anos atrás, e lá no Egito, e ela foi uma história arquitetada por Deus por amor a nós, a humanidade. Então, como eu disse para vocês, a Páscoa ela vem de muitos e muitos anos atrás lá no Egito. Lá no Egito já vem apontando para Cristo. Como assim, Isabela? Então, para vocês entenderem, vocês vão precisar assistir até o final. Mas agora eu quero ler com vocês lá na Bíblia, em Êxodo 12, o 3, 5, 6, 7 e 8. Eu vou deixar aqui na tela para vocês verem o versículo e já olhando na sua Bíblia. Então são bastante versículos, mas quando vocês lerem, vocês vão ver o porquê a gente está lendo esses versículos também. Então vamos começar lendo lá em Gênesis 12, 3. Diz assim: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deve separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Então, esse versículo falou que todo homem ele deveria separar um cordeiro ou um cabrito para que fosse sacrificado. E tinha que ser um animal, um cabrito ou um cordeiro puro, não podia ser com defeito nem nada. E depois que sacrificaram o cabrito, né, ou o cordeiro, eles tinham que passar então um pouco de sangue nas laterais das portas e nas vigas superiores das portas. O que são vigas superiores? É a parte de cima das portas. Então, pessoal, e durante o vídeo vocês vão vendo que eu vou pontuar alguns pontos que vocês vão estar assim, como assim ela tá falando muito desse tema? Porque, por exemplo, o cordeiro ou o cabrito tinha que ser puro. Outro também exemplo, que eles passavam um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores. Ah, Isabel, por que nas vigas? Vocês vão entendendo ao longo do vídeo do porquê, né, desses pontos importantes que eu tenho que falar para vocês. Então, ao longo do vídeo, vocês vão entendendo. Então, se for precisar, eu preciso também assistir o vídeo 1, 2 vezes para que vocês venham entender essa mensagem. Agora, vamos ler outro versículo que está aqui mesmo em Êxodo 12, do 12 ao 15. Diz assim: naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-se como decreto perpétuo. Durante 7 dias, como um pão sem fermento, no primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do 1º ao 7º dia será eliminado de Israel. Então, isso é uma das pragas do Egito, né? Se vocês forem ler em Êxodo, vocês vão ver as pragas que aconteceram no Egito, mas não estarei falando muito sobre isso agora neste vídeo. Então, por que tinham que passar? E já tá dando um sinal. Por que tinha que passar o sangue em cima, né, na porta? Porque quando o anjo da morte passasse por aquela casa e visse o sangue, ele ia pular aquela casa. Ele não iria matar os primogênitos daquela casa. Entenderam agora? Então, no versículo 37 fala que Jesus também fala que o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. E eu quero ler agora com vocês um versículo que eu estava conversando com meu pai e a Bíblia toda, ela já aponta para Cristo. Se vocês forem ler a Bíblia toda, eu ainda não li a Bíblia toda, mas tudo que vocês, desde Gênesis, qual é o significado da palavra Gênesis? Princípio. Então, desde o início da Bíblia, já tudo indica, já tudo aponta para Cristo. Então agora, como eu disse para vocês, tudo está apontando para Cristo, tudo na Bíblia. Então eu quero ler com vocês João 1, do 1
ao 2. Diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Então, no princípio, tudo já estava apontado para Cristo. Se a gente continuar lendo lá no Lucas 22, a gente vai ver vários pontos que vai falar Lucas 22. E um foi no Monte das Oliveiras, quando Jesus foi orar. E aí ele falou assim para os seus discípulos: fiquem orando aqui, e Jesus foi andando um pouco mais distante. E nisso, quando ele voltou, ele viu todos os seus discípulos dormindo. Então ele falou assim: levante-se e orem para que vocês não caiam em tentação. E enquanto Jesus ainda estava falando com ele, uma multidão chegou junto com Judas. E Judas tinha falado com quem tinha combinado que ia levar Jesus para ser crucificado, para ser preso. Então ele tinha combinado: aquele que eu dar um beijo é Jesus. Então ele foi lá e deu um beijo em Jesus, e eles foram lá e prenderam Jesus. E Jesus foi levado preso. E normalmente naquela época, na época de Páscoa, eles soltavam um preso. Mas aí os governantes queriam soltar Jesus. Só que aí o povo falou: não solta Jesus, crucifica Jesus. E falaram para soltar Barrabás. Então falaram: crucifica Jesus e solta Barrabás. E nisso crucificaram Jesus, e Jesus ressuscitou no terceiro dia. Mas como foi isso? Quem descobriu isso? Jesus ressuscitou no terceiro dia. Mas como que descobriram? Então, Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, elas foram no sepulcro para levar especiarias aromáticas. Mas quando chegaram lá, não tinha corpo. E aí apareceu um anjo e falou: o que elas estavam procurando entre os mortos? Aquele que vive. E aí elas ficaram super felizes e saíram para contar, né, para os discípulos e para as pessoas. E aí 2 pessoas estavam indo para a cidade no caminho de Emaús, e eles estavam muito tristes. E aí 2 pessoas estavam indo, né? Vocês podem ler isso lá em... Deixa eu verificar aqui. Lá em Lucas 24, 13. Então 2 pessoas estavam indo muito tristes que Jesus tinha morrido, que eles não sabiam que Jesus havia ressuscitado. E aparece um homem junto com eles. Tava 2 pessoas e aparece um homem, que era Jesus. Só que eles não conseguiram reconhecer que era Jesus. E aí Jesus pergunta: por que vocês estão tristes? Começa a conversar com eles. E depois Jesus chama eles para ir jantar, né? Porque já era muito tarde. E aí Jesus depois desaparece. E quando Jesus desaparece, eles percebem que era Jesus. E que Jesus havia ressuscitado. Então foi isso, pessoal, que eu queria falar sobre então Jesus ressuscitou no terceiro dia. Então Jesus vive. E antes de terminar, eu quero deixar uma última mensagem para vocês. Então, assim como o cordeiro lá no Egito, vocês lembram que eu havia falado lá no início? Então, assim como o cordeiro lá no Egito livrou o povo da morte dos primogênitos, Jesus Cristo foi levado para a cruz para morrer como cordeiro de Deus, para nos livrar do pecado, ou seja, da morte eterna. Então, pessoal, foi essa mensagem. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhe, envie para as pessoas saberem qual é o verdadeiro significado da Páscoa. E também não esqueça de deixar seu like. Se você gostou desse vídeo, também se inscreve aqui no canal. E que eu quero postar cada vez mais mensagens. Eu também tenho vários tipos de vídeos aqui no canal. Espero que todos vocês gostem. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!